Boa noite, meus amados, boa noite, família abençoada, paz e bem. Dia 8 de setembro, segunda-feira, a igreja está comemorando hoje a natividade da bem-aventurada Virgem Maria. Amém? O evangelho está em São Mateus, capítulo 1, do versículo do 18 ao 23. E convido você junto comigo a chamar o Espírito Santo, o nosso defensor, nosso paráclito. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco, Deus conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Os pequenos e fracos são chamados a colaborar com Deus na história da salvação e libertação, contrariando toda a lógica vigente do mundo. Nessa história, que terá sua plenitude em Jesus Cristo, encontramos hoje Maria, a jovem, simples e humilde, que sem colocar nenhum obstáculo, acolhe a ação do anjo Gabriel, em favor da humanidade. José, não tenha medo de receber o que Maria está gerando, é o Deus conosco. O Evangelho de hoje, ele nos dá um ensinamento, ele nos aponta a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Quem é o José? Somos nós aqui, né, Jorge? Nós, acho, né? Olha lá. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Só aí eu mato o matrimônio, para a gente entender o quanto o matrimônio é importante. A força do matrimônio, não é qualquer um que vai ser um José.
Porque tem muita gente querendo ser José aí, hoje em dia, assinar um papel, acha que é fácil. Tem gente até brigando para assinar esse papel. Não sabe o que é isso. Me desculpem estar falando assim. Mas a palavra de Deus, ela está aqui nos dando isso aqui, no meu ponto de vista, né? Antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, né? Vou tomar um licençozinho, porque não pode ficar sem licença. Ele era justo. Até então, todos nós somos justos, né? E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo, porque ele sabia que ela ia pegar muita pedrada, se ele fosse caguetar, né? Vamos dizer um exemplo assim. Então ele saiu em segredo, ou seja, por questão de segundo. Ele poderia ter perdido a salvação, mas ele o quê? Ganhou a salvação. Ele salvou o quê? O matrimônio. O matrimônio começa para mim aqui, né? José dá um início ao matrimônio, no meu ponto de vista, né? Eu estou falando aqui nos meus pensamentos. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe num sonho e lhe disse, olha só, pelo fato de José ter sido obediente, não ter feito, não se precipitou, às vezes a gente se precipita, né? José esperou, safo, José esperou, fez tudo certinho, tá? E o anjo veio e apareceu para ele em sonho e ele disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de quê? Xinguingue, fala aí. Tu lhe darás o nome, hein? Dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus quis contar com Maria, e ele preservou Maria do pecado, da mancha. Amém? Dê um amém aí. Deus preservou Maria da mancha. Meu amado, ela não é uma simples mamãe. Amém? Maria, da mancha do pecado. Deus silenciosamente, hoje, Ele trabalha para nos salvar. Ele está trabalhando aqui. Eu creio, aqui no meu incenso, na minha vela, Ele está trabalhando aqui silenciosamente para nos salvar, abençoar, para me curar das nossas depressões, dos nossos cânceres, das nossas dificuldades de aprendizado, de tudo que você tem, todas as nossas mazelas que o ser humano está pedindo, que não são poucas, são muitas. O ser humano está pedindo, o ser humano grita. E a gente às vezes se incomoda com uma coisinha, a gente se prende a poucas coisas. Temos que todos os dias celebrar um milagre que a gente não vê. Você sabe qual é o milagre que a gente não vê? É esse que a gente tem que celebrar, o milagre que a gente não vê. Celebre hoje o milagre que você não vê. Aquele cuidado, a ação. Celebre hoje o milagre, aquele cuidado que tem com você, a ação salvífica. Celebre a sua depressão que Ele está te tirando. Você que está me ouvindo tem uma doença que não consegue tirar. Eu estou tirando minhas depressões.
a minha doença aqui de dor crônica, né? E assim por diante. Bom, meu amado, esse foi o meu singelo entendimento. Meu singelo entendimento. Nós temos que lutar hoje e esquecer, né? Lutar pelo dia de hoje, né? E o recado é esse, né? Deus quis contar com Maria. Não deixe que os outros coloquem, fale o que quiserem de Maria, tá? Maria, tome cuidado, não aceite. Maria foi preservada da mancha original, da mancha do pecado. Amém? Deus quis, sempre pense assim, Deus quis que fosse assim, ponto, acabou. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos livre e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.